entendeu que é totalmente imoral, né? Totalmente injusto, totalmente errado usar tanto dinheiro para fundo eleitoral. Porém, não é ilegal. Não sendo ilegal, não tem nada a ver com direito. Não sendo inconstitucional, não tem nada a ver com direito. O direito só cuida do que é legal e do que é constitucional. Então, a lei que produz o direito, a lei que produz o direito não é a mesma lei que produz o contrato social. O contrato social é um conjunto de normas que é criado pela própria sociedade, que é imposto à própria sociedade. E o descumprimento é que faz surgir o direito, né? O direito, na verdade, ele traz lá a conduta negativa e a sanção que será aplicada, a sanção administrativa, a sanção civil ou a sanção criminal, seja lá uma pena para os imputáveis, né? Seja uma medida de segurança para os inimputáveis que não têm um desenvolvimento normal, aí, regular, como prevê o artigo 26 do Código Penal, seja para os inimputáveis menores de idade, lá do artigo 27 do Código Penal e também na forma do que prescreve o artigo 228 da Constituição Federal, né? O menor não comete crime, comete ato infracional, lá do artigo 103 da Lei 8.069 de 90, então o menor não sofre pena, né? Não tem pena para menor não pode ser preso, não sofre pena, não comete crime, né? Basta ver a Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então veja que nós temos aí três tipos de infrações que nada mais são do que daquela forma de rasgar o contrato social. E quem rasga o contrato social, a sociedade tem que dar uma resposta. Como é que a sociedade dá uma resposta? Através do direito, né? Então, em suma, para acompanhar esse seu pensamento, se ninguém roubasse, se ninguém furtasse, se ninguém estuprasse ninguém enganasse ninguém, não haveria nem motivo para ter direito, né? Não teríamos o poder judiciário nessa configuração de Montesquieu, lá no Espírito das Leis, o livro O Espírito das Leis, porque não seria necessário, né? Para quê? O Estado iria aplicar pena em quem? Iria aplicar sanção em quem, né? Se a pessoa, ninguém cometeria nenhum tipo de infração, ninguém rasgaria o contrato social, seria uma sociedade ideal, né? Então veja que o direito só existe em função de que as pessoas não querem obedecer os limites estabelecidos lá por Ulpiano, que o nosso direito termina onde começa o direito do outro. Se todo mundo soubesse andar exatamente no seu direito, dentro do seu direito, não haveria motivo para que tivéssemos aí juízes, promotores, advogados, delegados, né? Não teríamos poder judiciário, para quê? Se não haveria necessidade, também não haveria lei penal, porque a lei penal, que é de competência da União, como prevê o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, surge através da necessidade. E a necessidade são exatamente essas condutas, essas ações ou essas omissões que são, na verdade, elas são imorais, elas são injustas, elas são erradas, né? E com a lei elas se tornam, então, ilegais, elas se tornam inconstitucionais, né? Então veja que nós temos aí essa questão aí a ser discutida. O direito só existe porque as pessoas não sabem se comportar, não é verdade? O direito só existe porque as pessoas são, como é que se diz, enxeridas, as pessoas não sabem respeitar o limite dos outros, por isso é que existe o direito, né? Então veja que nós temos aí umas questões bastante interessantes, mas o importante é isso, nessa sua colocação eu gostei muito, eu acho que o senhor enfatizou exatamente essa questão, né? A lei, ela não vem, as pessoas pensam que a lei as dá direito, a lei as cria direito, a lei as expõe a direitos, na verdade é o contrário, né? A lei, ela coloca limites dos nossos direitos, já que os nossos direitos, eles não estão positivados, os nossos direitos são direitos naturais que vêm a ser positivados, né? E o Estado, na verdade, a Constituição Federal, ao positivar, coloca lá no artigo 5º caput da Constituição Federal, que, na verdade, todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e o Estado deve assegurar aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil esta inviolabilidade, a inviolabilidade aos direitos, à vida, à igualdade, à liberdade,
liberdade, a segurança e a propriedade, logicamente que esses direitos são direitos genéricos, né? Quando eu falo em direito à vida, eu também estou falando em direito à saúde, lá do artigo 6º da Constituição Federal, o artigo 196 da Constituição Federal, mas também estou falando muito mais. Estou falando na questão da Lei 11.445 de 2003, que é o saneamento básico, essencial para a saúde, a política da água, né? A água é importante, nós temos aí, agora mudou aí pela Lei Complementar 395 de 2022, não é mais Sanacre agora é Saneacre, né? Vai mudar bastante coisa. Então nós temos aí essa questão aqui no Acre, da Lei 9.433 de 97, temos aí também a Lei do Lixo, a Lei 12.305, a Lei 12.205, né? Que é a lei que trata lá de 2010, essa lei, junho de 2010, ela traz aí a política reversa, a política do lixo, né? Então, veja que é uma lei bastante interessante, a Lei 12.205. Então, nós temos aí vários, um arcabouço jurídico, poderia falar na Lei do SUS, a Lei 8.080 de 90, que é a lei que regulamenta o artigo 220 da Constituição Federal, né? Também traz a questão da água e tal, a questão do saneamento básico, etc. Temos várias aí, a questão do trânsito, a Lei 12.587 de 2012, a lei que traz aí a configuração das cidades aí, né? Que é a cidade, a questão da acessibilidade também, da Lei 10.098 de 2000, uma série de leis aí que temos aí, a mobilidade urbana que eu falei anteriormente, exatamente para diminuir o estresse, por exemplo, no trânsito, né? Para que as pessoas não fiquem doentes e o Estado não tenha que gastar aí com as pessoas doentes, porque a nossa saúde, lá do artigo 196 da Constituição Federal, com espécie da Seguridade Social do artigo 193, ela é preventiva, né? Não é curativa, ela é preventiva. O Estado tem que gastar para prevenir, para não deixar a doença chegar nas pessoas, né? Então, veja que essa ideia aí da ideia do direito. Então, o direito, na verdade, o direito ele surge quando alguém rasga o contrato social, né? Se todo mundo andar certinho, todo mundo andar bonitinho, não haverá motivo algum para termos o direito. O direito ele estabelece as condutas negativas e as sanções administrativas, cíveis ou criminais, ou criminais também, né? Para aquelas pessoas que cometem essas infrações, que é exatamente o rasgar o contrato social. É assim que funciona o direito. Então, tem que entender o que é o direito. Então, vejo que o conjunto de regras que é imposto à sociedade pela própria sociedade é o contrato social. Quando esse contrato social é rasgado, ele então entra o direito, né? E traz aí a finalidade de toda e qualquer sanção, que é reeducar, ressocializar e reintegrar essa pessoa que rasgou o contrato social à sociedade, né? Lembrando que as sanções, elas sempre terão uma finalidade, que é a finalidade de reeducar, ressocializar e reintegrar, né? Não existe aí, por exemplo, no cível, o juiz não pode, porque a pessoa deve aí 20 mil reais, condenar uma penhora de 200, 300 milhões, porque existe lá quantos bens bastem para pagar a dívida na execução, a partir do artigo 783 da Lei 13.105 de 2015, quantos bastem, né? Basta ler o artigo 831 da Lei 13.105 de 2015, o que acontece hoje também com o basta sem júri, etc., lá do artigo 854 da própria Lei 13.105 de 2015. E no criminal, o juiz não pode condenar uma pessoa aí à prisão perpétua, né, a crime, a trabalho forçado, etc., etc., pela vedação imposta lá no artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal. Então, veja que o artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal, exatamente é o que dá para se ver, esse limite imposto pela norma à administração pública. Então, veja que nós não podemos fazermos o que nós bem entendemos, a administração pública também não pode fazer o que bem entende, porque a norma ela tem essa finalidade, trazer o limite. A lei limita, a lei limita, a lei não nos traz, não nos garante a plenitude dos direitos, é o contrário, a plenitude dos direitos nós temos no direito natural, aquele direito que não precisa de positivação, ninguém põe no papel lá e coloca e assina e coloca na parede aquilo que o povo quer, não precisa, o direito natural ele já existe, né? Apenas a positivação é pegar essa norma de direito natural, colocar no papel e a partir dali todos ficam obrigados e o descumprimento gera exatamente uma sanção que poderá ser administrativa, poderá ser cível
ou poderá ser penal, né? Então veja que vai depender aí de quem vai ser a vítima desse dano. Se é a administração pública, se é uma pessoa ou um patrimônio, ou se é a própria sociedade, no caso do crime lá do artigo 1º do Decreto-Lei 3.914 de 1941.